E hoje a nossa leitura é no capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. É a leitura desse dia maravilhoso e nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele a oportunidade que temos de estar mais uma vez juntos para nos alimentar um pouco mais com essa palavra maravilhosa nesse Manhã com Palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, e te apresentar a vida de cada um que está comigo nesse devocional, nesse Manhã com Palavra. Estende as tuas mãos, dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Continua conosco, Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco, fale aos nossos corações nessa manhã. Amém. Vamos ler então, se você puder pegar a sua Bíblia. Nós já estamos no capítulo de número 25, que nós estamos lendo esse Evangelho abençoado por Deus. Vamos ler então? Prontos? Vamos lá. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Não esqueça que esse livro foi escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Certo? Então vamos lá. O capítulo 24, Jesus começou falando sobre, nós lemos ontem, sobre o sermão profético, quando ele estava no monte. Jesus fala no Monte das Oliveiras, não é isso? Nós lemos ontem, no Monte das Oliveiras, exatamente. Agora, o capítulo 25 é a continuação. Vamos lá. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, e granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, ao seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo.
Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante deles e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha que capítulo que a gente lê assim e diz assim: que coisa pesada é essa, né? Não. Isso aqui é Jesus mostrando aos seus discípulos o reino, o caminho a ser seguido, o caminho a ser trilhado, o cuidado a ter nesse caminhar. E Jesus, ele tem o cuidado, a estratégia de falar. E ele se refere a um casamento, às 10 virgens. E interessante que essas virgens, elas tinham lâmpadas, tinham azeite, mas a metade eram mais espertas e mais cuidadosas do que outras. E nós vemos isso na nossa vida. Olha só, e aí esse capítulo tem um ensinamento muito maravilhoso. Que esse capítulo, no dia de hoje, sirva de ensino. Leia, aprenda as lições que está aqui. Interessante que o capítulo 23 e 24 falava que não sabia o dia e a hora que vinha o Filho do Homem. E aqui também está falando a respeito disso. Quando mostra que aquelas 10 virgens, quando as 5 foram comprar azeite e o noivo chega, quando chega, a porta está fechada. Nós vivemos no tempo da graça, a porta está aberta. E nós temos que tomar cuidado para termos as nossas lamparinas cheias com a palavra de Deus e tomarmos cuidado também com as boas ações. Quantas vezes nós ouvimos pessoas se queixando que não recebem uma visita, não recebem um abraço, precisam de alguém, não recebem uma ajuda. E aí Jesus está dizendo assim: ó, quando vocês fizerem... Quando foi que a gente te viu com fome, Senhor? Quando foi que a gente te viu nu, preso, e não fomos visitar, não te demos comida, não saramos as tuas feridas? Quando não fizeste um desses pequeninos. Então, vamos tomar cuidado, vamos aprender com a palavra de Deus. Nós estamos aqui na terra ainda e temos muito que aprender. E nós louvamos a Deus porque temos conosco o Espírito Santo de Deus nos orientando, nos guiando, nos alertando quanto todas as coisas que acontecem no mundo para nos afastar da presença de Deus. Para que no dia que o Senhor Jesus voltar,
nós estejamos fazendo a sua vontade, com o nosso coração ligado com o Senhor, para sermos levados às bodas do Cordeiro. Deus continue abençoando você. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe você.